Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Emanuel. Show de bola. Bom dia, Murilo. Bom dia, Laura. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Julinha Pessotti. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Keila. Bom dia, Diana. Bom dia, Emanuel 2. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom, enquanto a galera então ainda chega, deixa eu abrir a apostila de vocês. Portal SAS. Entrar. Material, livros online. Segunda série. Livro 3. Meus queridos, nós não começamos cilindros ainda não, né? Se alguém puder falar comigo. Capítulo 11. Muito obrigado, Maria Clara. Valeu. Vamos lá. Deixa eu transmitir o quadro. Ok. Vamos trabalhar então. Vocês enxergam aqui o título ou fica por trás da barra do Zoom? Dá pra ver normal. Tá. Vocês não enxergam essa barra do Zoom, não? Só eu que enxergo, será? Cilindros. Nosso capítulo de hoje. Cilindros.
Esse capítulo das próximas semanas. Cilindros. Corpos redondos. Sólidos de revolução. Tem um áudio aí pipocando aí. Xande seu perfeccionismo. Tem como não. Agora sim. Cilindros é o nosso primeiro. Beleza, agora podemos começar de verdade. Meus queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Ok, deixa eu falar aqui com todos novamente, para ver como eu enxergo todo mundo. Como eu enxergo. O que eu estou falando? Murilo, bom dia. Elora, Ana Cláudia, Júlia Pessotti, Cíntia, Keila, Diana, Emanuel, Maria Clara, Ana Clara, Amanda, Daniel Barcelos, Sara, Murilo Fiorotti, Luiz Buffon, Camille e Luana. Bom dia a todos vocês. Bom, a gente inicia nossa segunda fase da geometria espacial. A primeira fase foi a fase dos poliedros. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá pra ouvir direito. Não está distante, não, o áudio? Pra mim tá não. Beleza, porque eu comprei um microfone novo, chegou ontem, estou testando ele aqui. Microfone de cantor. Ele fica mais... Mais longe. Mais distante, então ainda não sei. Fiz o teste num vídeo só, ficou legal, mas ao vivo assim, não sei se, como ele está distante de mim, se a captação fica legal, mas então vamos seguir. Bom, então a primeira fase da geometria espacial foram os chamados poliedros. Poliedros eram figuras espaciais que não tinham nada circular, ok? Se tivesse alguma coisa circular, já não era mais poliedro, porque para ser poliedro, a figura tinha que ter face, vértice e aresta. E quem é circular não tem vértice, não tem ponta. Então, eram os poliedros, a primeira fase. A gente viu prismas, paralelepípedo, pirâmide, troncos. Agora vem a segunda fase, que são os chamados corpos redondos. São aqueles que agora têm curvas, ok? E esses corpos redondos também são chamados sólidos de revolução. E eu daqui a pouquinho mostro um vídeo para vocês por que eles são chamados de sólidos de revolução. E nós vamos ver 3: cilindro, depois na sequência cone e depois esferas, sendo que também ainda vamos ver tronco de cone. Então são 4 figuras, na verdade, que nós vamos trabalhar, beleza? São os nossos sólidos de revolução, corpos redondos. Beleza. Então vamos lá. Meus queridos, nessa segunda fase dos corpos redondos, esse nome sólidos de revolução quer dizer que revolução no sentido de rotação, tá? Não é sentido histórico de guerra, é de rotação. Então, essas figuras todas serão obtidas quando a gente girar, rotacionar qualquer tipo de figura plana em torno de um eixo qualquer. Então, por exemplo, imagine que essa retinha azul é um eixo, pode ser uma haste, pode ser uma madeirinha, pode ser qualquer coisa, ok? E nessa haste, nós vamos... Opa, tô com a parte final da caneta. E nessa hastezinha, que é um eixo qualquer, nós vamos colar nesse eixo, acoplar esse eixo
um retângulo, onde esse retângulo ele pode estar colado ao eixo a partir do seu lado maior, ou podia ser o contrário, ele podia estar colado ao eixo a partir do lado menor, não tem problema. Então, se a gente pega esse eixo, acopla nele uma figura plana, pode ser qualquer figura plana, mas para obter cilindro tem que ser necessariamente um retângulo. E se eu coloco esse eixo para girar em alta rotação, altas velocidades, você não vai mais conseguir enxergar o retângulo que está ali colado no eixo. Você só vai conseguir enxergar o rastro que esse retângulo consegue mostrar, ok? E eu vou colocar um videozinho para vocês. Eu nunca usei o zoom com vídeo. Deixa eu dar um stop aqui. E aí, se sair áudio, ótimo. Se não sair, não tem problema. Ok? Mas é para vocês enxergarem mesmo. Eu tirei o compartilhamento e vou tentar compartilhar um vídeo do YouTube aqui, tá? Alguém já compartilhou o vídeo do YouTube com vocês? Não. Para ver se sai som normal, essas coisas, ou não? Não, só simulador mesmo. Deixa eu tentar. Vocês estão ouvindo o som? Sim. Para utilização. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Aham. Hã? Sim. Do vídeo mesmo? Sim. Então deixa eu só... Agora parou. Então deixa eu compartilhar com vocês então esse vídeo. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Acho que é... Vocês estão enxergando a página aqui do YouTube? O vídeo? Sim. Tá. Então eu vou passar aqui. Se tiver áudio também, vocês me avisam, por favor. Deixa eu botar aqui dele nisso, peraí. Acho que não tem áudio, não. Aqui, ó, tá gerando, tem um formato de um cilindro, ó. Ok? Mas o que tá... Quando ele parar ali, o que a gente vai ver é que o que está colado nele ali é um retângulozinho. Ó, a gente não enxerga o retângulo, enxerga só o rastro que ele forma. Mas tem a forma de um cilindro. Ó, parando, o que está acoplado nessa haste... Cadê? Eu quero parar de vez. Tem um outro aqui onde ele mostra todos os sólidos, mas esse aqui é o retângulo, ó. Tem um retângulo acoplado a um eixo e quando ele gira em altas rotações, gera ali um rastro da forma de um cilindro, ok? Tem um outro videozinho aqui onde ele mostra todas as formas geométricas. Para a utilização do equipamento, com áudio, coloque o prato de rotação na base de sustentação do demonstrador de revolução de sólidos. Oi. Vídeo com áudio. Ao acoplar a base no prato giratório, observe que ele gira livremente para gerar o sólido de revolução. Semicírculo, por exemplo. Fixe a figura plana lateralmente às presilhas do prato giratório. Então, você colocar um semicírculo, pena que ele vai girar em uma velocidade muito pequena. Uma vez fixado, gire o prato e observe a formação da esfera. Não, pena que ele gira muito pequeno. Se fosse mais veloz, tinha mais a sensação da figura gerada. Isso aí vai gerar uma esfera, um semicírculo.
retângulo. Assim, pode-se colocar cada figura plana ao aparelho e observar a sua rotação. O retângulo ele vai gerar um cilindro, embora nessa velocidade a gente não consiga enxergar exatamente. Essa figura aí, nós vamos ver mais adiante. Não sei se você enxerga o que gera nessa figura. É um trapézio. Ó, outro trapézio. Isso aí vai ser um tronco de cone. Não tem a pontinha do cone. Esse aí é um triângulo retângulo, gera um cone. Então tá aí. Ou seja, todos os nossos sólidos que têm qualquer parte circular, eles são chamados de corpos redondos, sólidos de revolução. Os corpos redondos, na verdade, são chamados de sólidos de revolução. Por isso, porque eles são obtidos quando a gente rotaciona. E rotacionar significa revolucionar. Ok? Pelo menos geometricamente, essa é a interpretação da palavra. Então, eles são obtidos dessa maneira. Por isso, recebe esse nome de sólidos de revolução. Então, tá aí, meus queridos. Então, voltando para a nossa figura, acho que eu estou compartilhando o quadro novamente com vocês. Nós temos no nosso cilindro, o nosso retângulo, ele possui duas medidas. Todo retângulo ele possui uma base e possui uma altura H. E quando a gente coloca esse retângulo para gerar, a gente viu então que a gente agora passa a enxergar um cilindro. E aquelas mesmas variáveis que representavam a nossa figura plana, são as variáveis que agora vão representar o nosso sólido espacial. Então, por exemplo, aquele retângulozinho vai dar forma a um cilindro. Está rolando um vídeo ainda, que eu estou ouvindo som. Aí. Então, vai dar forma agora ao nosso cilindro. E as mesmas medidas do nosso retângulo, agora serão as medidas do nosso cilindro. Então, por exemplo, nossa, ficou feio aqui. Hoje eu estou fazendo um teste não só de áudio, eu ajeitei meu computador aqui para eu dar aula em pé dessa vez. Estava ficando muito tempo sentado. Então tá aí, ó. A base do retângulo agora vai representar o raio da base do nosso cilindro, o Rzinho. E a altura do nosso retângulo será a própria altura do cilindro. Então nós vamos trabalhar apenas com duas variáveis. E isso é bom demais. Quanto menos variáveis, mais fácil se torna o sólido. A gente viu, por exemplo, no capítulo de pirâmides, pirâmides tinham 5 variáveis. E 5 variáveis dava trabalho pra caramba, era continha pra caramba para fazer. Não é o caso do cilindro. O cilindro é uma das figuras mais fáceis de se trabalhar e é uma das mais comuns. Paralelepípedos e cilindros são as mais comuns em qualquer tipo de questão, qualquer tipo de provinha. Então, é uma figura muito presente e, graças a Deus, muito simples de se trabalhar. Beleza? E é isso que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, vamos ver como é que a gente determina, como é que a gente constrói um cilindro. E a gente já viu que construir é calcular suas áreas. Então, áreas é o nosso item número 1. Então, vamos ver como é que a gente calcula as áreas nos nossos cilindros. A primeira delas, vou chamar de A, é a área da base. Deixa eu escolher uma corzinha aqui razoável. Área da base. Estou sem opção de cor aqui, hein? Vou pegar um semi-laranja. Área da base é a nossa primeira áreazinha. Ok. Meus queridos, pergunto-lhes, a figura que está na base de um cilindro tem que forma geométrica? Por favor, mande Aldo. A figura que está...
Exatamente. Então, se a base de um cilindro tem um formato de círculo, como é que se determina a área dessa base? Pi ao quadrado? Exatamente. Então, super simples mexer com a área de cilindro. Diferente das figuras que a gente vem trabalhando, a área a base dos nossos elementos, a partir de agora, começa a se tornar fixa, circular. E se é circular, não vai ficar mudando fórmulazinha por fórmulazinha, vai ser sempre a mesma. Então, a área da base, π vezes r ao quadrado. Só substitui esse π quando necessário. Caso contrário, permaneça com ele ali. Bom, segunda área que a gente vai trabalhar é a área lateral, que aqui nos cilindros ainda é bastante simples. Vamos diminuir mais um pouquinho. Não, aqui, esse é o tamanho. A área agora lateral. E aí, meus queridos, para a área lateral nós vamos precisar fazer o seguinte. Imagine você, por exemplo, imagina o rolinho de papel higiênico, quando o papel em si termina, fica só aquele tubinho, acho que é um papelão, aquele tubinho de papelão, ok? Aquilo ali é um cilindro, e observe que aquele cilindro, ele não tem nenhum dos dois círculos, nem na tampa, nem na base, ok? Então, aquele cilindrinho, por exemplo, só tem a sua lateral. Segundinho. Então, ele não tem nenhum dos dois círculos. Ótimo. Se eu pegar aquele cilindrinho e cortar aquele cilindro, cortar de baixo para cima, cortei, e eu abrir aquele cilindro, a gente chama isso de planificar um sólido. Você vai fazer um corte, vou dar um espirro aqui. Você vai fazer um corte e abrir. Isso se chama planificar um sólido. Eu te pergunto, suponha que aqui na nossa figura eu faça um corte aqui ao longo da altura, eu venho aqui e abra esse cilindro. Minha pergunta para vocês é, que figura vai aparecer para a gente? Quando a gente abre um cilindro e planifica. Tem ideia? Um retângulo. Exatamente. Ou seja, a lateral de um cilindro sempre terá um formato retangular. Então, vou fazer isso aqui, ó, como se eu estivesse abrindo o cilindro, como se tivesse uma folha de papel e você curvasse essa folha. Inclusive, na sua apostila, um dos primeiros exercícios fala exatamente sobre isso daí, mostra isso daí. O exercício 5 de sala, se eu não estou enganado. Você tem uma folha retangular, você vem e curva isso aí, faz não uma dobradura, mas começa a curvar essa folha. Vai ter o formato de cilindro. Então, quer dizer que, para eu determinar a área lateral de um cilindro, é como se eu calculasse a área dessa folha retangular. A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Só que a altura do nosso retângulo é a própria altura do cilindro, h. Agora, minha pergunta para vocês é... Deixa eu aumentar aqui agora o pincel. Essa base do nosso retângulo, quando a gente torna ela curva, no cilindro, essa base vai se transformar em quem? Essa base, quando a gente faz uma curva nessa folha, ela vai se transformar em que elemento do nosso cilindro? Comprimento? No comprimento de... Circunferência. Exatamente. Então, aquela base do nosso retângulo, ela vai justamente dar essa volta aqui em torno do nosso círculo, que é justamente o comprimento da circunferência. Perfeito. Então, essa basezinha, já que é o comprimento da circunferência, vai ser equivalente a 2π vezes r. Então, se a lateral do cilindro é um retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a nossa área lateral, AL, vai ser equivalente à área de um retângulo, que é
Base vezes altura. Onde a base do retângulo é 2πr. E a altura do retângulo é a própria altura do cilindro. Então, está aqui a nossa expressão que determina a área lateral de todo e qualquer cilindro. 2πr vezes h. Ficou meio torto ali, mas só para eu ressaltar isso aqui. 2πr vezes h. Beleza? Área lateral. E, por fim, pelo menos na parte de áreas, entra a terceira área, que eu sempre tenho muito cuidado em falar dessa área aqui, área total, ok? Porque eu sempre digo o seguinte, gente, cuidado nessa área total, porque essa área total, ela depende demais da nossa interpretação da questão. Eu não gosto de definir essa áreazinha aqui. Por quê? Porque ela depende do contexto onde a questão está inserida. Mas, se for uma questão teórica, não tiver contexto algum, todo cilindro é formado por 3 partes. A base, a lateral e a tampa. Sendo que a base e a tampa são iguais entre si, são 2 áreas iguais. Então, de forma teórica, se não houver contexto algum na questão, a área total ela é calculada como sendo a lateral mais a área das 2 bases existentes. 2 vezes a área da base. Seria isso aqui. Ok? Mas sempre cuidado com contextos. Porque, como eu citei para vocês, aquele cilindrinho que representa aquele tubinho do papel higiênico, quando ele termina, é um cilindro que só tem a lateral. Ele não tem nenhuma das 2 bases. Tem uma outra questão que a gente vai ver ainda também na sua apostila, que fala sobre um copo que está cheio de pedra de gelo ali dentro. Bom, se é um copo, o copo ele tem a lateral e só tem uma base. A outra não existe porque é onde precisa entrar e sair o líquido. Então, vai muito de contexto para contexto, questão para questão. Ok? Deixa alguém me ligando essa hora, tá de sacanagem. Só um segundo. Alô? Bom dia. Bom dia, fala com o Alexandre? Sim. Só um segundinho. Oi? Meu nome é Erika Santos, sou consultora da Claro, para a sua segurança, a ligação está sendo gravada. Meu anjo, eu tô dando aula nesse momento, eu não vou conseguir te atender, não. Desculpa. É super rápido, já que o senhor me atendeu? Não, obrigado, desculpa. Que povinho. Oi. Que povinho inconveniente. Todos os dias eles me ligam esse horário, tá? Todos os dias. E você disse que não, eles insistem. Aí eu desligo direto. Eu nem atendo. E quando atendo, eu não falo nada. Eles ligam rapidinho. Mas como for, normalmente eles ligam de um número sempre... não que seja um telefone fixo, mas é um número padrão. Como for um número diferente, e, por exemplo, está tendo aula aqui no nosso pré-IFES aqui, inclusive estou aqui do lado só monitorando. Então, por exemplo, achei que fosse alguém do pré-IFES, por isso que eu atendi. Mas, quando falou consultora, claro, aí já era. Eu atendo e não falo nada. Espero o pessoal falar primeiro. Se bem que ultimamente está me ligando... Eu também faço isso, Manel. Deixa a pessoa falar primeiro. Deixa eu falar primeiro. Pode ser uma boa tática. Muda. Normalmente as pessoas desligam. Pode ser uma boa tática. Mas como esse telefone que tocou é do exclusivo aqui do pré-IFES, então eu falei, pô, deve ser alguém querendo falar sobre isso. Aí por isso que eu atendi. Mas ultimamente tem me ligado Sky, um 40, alguma coisa, aí liga, é uma gravação, querendo vender Sky HD TV. Todos os dias estão ligando também. Bom, então tá aí. A área é lateral mais 2 bases, ok? E aí, outra coisa que eu quero ressaltar aqui. Quando a gente transforma isso aqui em fórmulas, aparece isso aqui. A área lateral a gente acabou de ver que é um retângulo. Fórmulazinha 2πrh. Mais 2 bases, vai ficar 2 vezes a área da base é πr².
Eu creio, meus queridos, que é daqui que muita gente confunde a área de círculo colocando a fórmula 2. Tem muita gente que vai calcular a área de círculo e usa a fórmula 2πr ao quadrado. Ok? Não sei por quê. Não sei se mistura com 2πr, que é o comprimento, com a área, que é πr ao quadrado, e mistura as duas, dá isso. Mas aqui, por exemplo, aparece 2πr ao quadrado. Isso aqui não é fórmula de nada, não. Aqui eu só estou dizendo que nessa área total, eu estou calculando a área de 2 círculos. Cada círculo é πr ao quadrado. Mas no cilindro existem 2 círculos, o de baixo e o de cima. Por isso que aparece aquela expressão ali. Mas 2πr ao quadrado não é fórmula de nada. Embora eu encontre um monte de vezes cálculo de área. 2πr ao quadrado, 2πr ao quadrado. E está errado, ok? Então, não confunda ali. São duas bases, 2 círculos, se vierem a existir. Ok? Beleza. E aí, meus queridos, tem agora o nosso segundo tipo de cálculo, que agora são os volumes. São os nossos volumes. Ô, Xande. Oi. Mas aí você falou que esse 2, então, no caso, é porque são duas bases. E, tipo, igual você falou do caso dos copos, então, não teria esse 2, seria só πr ao quadrado. Seria só isso. E no caso de um tubinho, por exemplo, no Enem do ano passado, você tem ideia, veio uma... Aliás, cilindro cai sempre, todo ano. Ok? No ano passado, caiu uma questão de cilindro, onde falava sobre aquelas manilhas de esgoto. Sabe do que eu estou falando? Umas manilhas de esgoto. Então, as manilhas de esgoto são cilindros onde não tem nenhum dos dois círculos, porque tem que correr água dentro dele. Então, a questão dizia assim, que a prefeitura de uma cidade ia refazer a rede de esgoto, aquele monte de historinha e tal, e que precisava de, sei lá, não sei qual era a quantidade, 1.000, 5.000, 10.000 manilhas de esgoto. Ok? Aí ele dava as medidas de cada manilha e dizia que precisava de concreto, cimento, para poder construir aquelas manilhas. Aí já deu a dica, construção é área. Ok? Só que para construir a manilha, você só tem a área lateral, não existem os 2 círculos. Aí você calculava a área e essa área te permitia calcular o custo de cada manilha. Aí depois multiplicava pela quantidade de manilhas. Ou seja, nessa questão, por exemplo, do ano passado do Enem, era só área lateral, não tinha nenhuma das 2 bases. Ok? Por isso que eu digo, eu não gosto de apresentar essa fórmula, porque vai muito de questão para questão. Entendeu? Então, definir isso aqui como uma fórmula fixa é um perigo 100% perigoso. Ok? Então, se for uma questão teórica, beleza, um cilindro, não falou nada. Então, o cilindro ele é completo. Lateral e as 2 bases. Aí você até pode usar isso aqui. Eu prefiro calcular separadamente, ok? A base, a lateral, e depois juntar as partes existentes. Eu não gosto de ficar citando muito essa fórmulazinha, não. Tudo bem? Mas tem que tomar cuidado com isso. Meus queridos, vamos voltar na primeira figura espacial que nós vimos esse ano, que eram os prismas. Vocês lembram como é que calculava volume de prisma? Volume de um prisma. Vou até rabiscar aqui alguns prismas para ver se você se lembra deles. Por exemplo, a gente tinha os prismas triangulares. Prisma triangular. Tinha o prisma quadrangular. Seria a área da base vezes a altura? Exatamente, a área da base vezes a altura. E, Manel, os prismas, a base deles é variável. Podia ter qualquer figura geométrica, com exceção de quem? Círculo. Círculo. Por que não podia ter círculo na base de um prisma? Se na base de um prisma aparecesse um círculo, que figura ia surgir? Virado em um cilindro.
Exatamente. Então, o cilindro, ele é semelhante ao prisma. É como se ele fosse um prisma de base circular. Por essa razão, o volume de um cilindro é exatamente igual, calcula-se do mesmo jeito que o volume de um prisma. Ou seja, o Manel falou para a gente que era a área da base vezes a altura. Qual é a diferença? E a diferença dessa vez com vantagem para a gente é porque antes, para cada tipo de base, eu tinha que usar uma fórmulazinha diferente. Agora não. Agora nos cilindros, a base nunca vai mudar. Vai ser sempre círculo. Então, se a área da base vezes a altura, então agora eu sei que a área da base é sempre um círculo, a área é πr ao quadrado. E a altura H. Então está aqui, continua sendo a área da base vezes a altura. Só que agora fica tudo muito fixo e não tem como variar as nossas formulazinhas de volume. Então está aí, volume de um cilindro. Oi, Sani. Oi. Igual nesse exemplo que você deu do Enem, que não Uhum. tinha nenhuma das duas tampas. Não tinha como calcular o volume, então, né? Não. Volume não. Ok? Porque você não consegue conter nada dentro dele, né? Porque volume é quando você preenche algo, né? Então, nesse caso, não tem volume mesmo, não. Beleza? Muito bem. Bom, meus queridos, então estão aqui as áreas e volumes. Simples. E outra coisa, só substitua o π caso sua questão exija. Beleza? Se não, deixe os seus cálculos com π. E quando o enunciado disser assim, calcule o valor aproximado de tal coisa. Então, usou a palavra aproximado, também é outra dica que a gente pode usar aí um π valendo 3, por exemplo, para facilitar os cálculos. Beleza? Mas se não disser nada, deixa o π dentro dos nossos cálculos. Bom, meus queridos, e para fechar, entra agora um elemento que, até de forma geral, não existia nos poliedros. É a chamada seção, ou alguns livros ainda chamam de secção. Secção nada mais é do que um corte que a gente vai fazer no nosso sólido. E no nosso cilindro existe um corte especial feito nele, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma figura pronta de um cilindro. Deixa eu pegar um cilindro vazio. Esse aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aqui. Bom, na geografia, meus queridos, deixa eu dar um pitaco aqui na geografia agora. Na geografia, os meridianos são... Como é que eu faria essa pergunta? Os meridianos definem o que para a gente lá no nosso mapa mundi na geografia, lembra? Trópicos? Não. Você tem o meridiano de Greenwich, que é o central. Não. Não, trópico é na horizontal, desculpa. Fuso horário. Eles definem o quê? Fuso horário. O Fuso horário. Exatamente. Então, aqueles meridianos são linhas imaginárias que vão desde norte até sul, ok? Então, aqui, esse corte que vai ser feito, ele é chamado seção meridiana também. Só para te dar a ideia de que os meridianos são linhas que vão de norte a sul, ou seja, de cima para baixo. Então, a seção meridiana é só para você fazer essa relação, que é um corte que tem que ir de norte a sul, ou seja, de cima para baixo. E você vai ter que cortar o nosso cilindro exatamente ao meio. Então, meus queridos, quando eu pego um cilindro e corto esse cilindro ao meio, na vertical, de cima para baixo, você vai separar isso aí em duas metades de cilindro. E você consegue enxergar que lá dentro, onde foi feito um corte, vai aparecer de forma imaginária um retângulo ali dentro? Consegue enxergar isso comigo? Ok? Sim. Beleza. E as medidas desse retângulo, quando você corta o cilindro, são as seguintes. Bom, a altura desse retângulo vai ser a própria altura do cilindro.
Só que a base desse retângulo, essa base do retângulo, vai ser qual elemento do nosso cilindro? O raio. 2 raios. No caso, seria o diâmetro. O diâmetro, exatamente. Então, todo corte que se faz num cilindro, a seção meridiana, sempre terá formato retangular. Base, diâmetro, e a altura do retângulo é a própria altura do cilindro. Só que muito cuidado com, principalmente nos enunciados, porque quando aparece isso aí, aparece de forma muito sutil mesmo, que é o chamado cilindro equilátero. Então, quando esse cara aparece, ele vai aparecer no enunciado, ok? Quase, assim, passa desapercebido da gente. Então, cilindro equilátero. Qual é a característica desse cara? Bom, acabei de dizer para vocês que todos os cilindros, quando você corta de cima para baixo, sempre aparece um retângulo ali dentro. Ótimo. Só que quando o seu retângulo tem os 4 lados iguais, o seu retângulo passa a receber outro nome. Qual o nome do retângulo que tem os lados iguais? É um quadrado. E a palavra equilátero quer dizer isso aí, lados iguais. Então, cilindro equilátero é um cilindro especial. Ele acontece muito poucas vezes. Então, cilindro equilátero é quando aquele corte que você faz ali dentro do cilindro, ele deixa de ser retangular e passa a ser um quadrado. Então, quando aparecer essa informação no seu enunciado, cilindro equilátero, então você tem que entender imediatamente que, se os 4 lados são iguais, então a altura do nosso cilindro vai ter que ter exatamente o mesmo tamanho do diâmetro. Por quê? Porque esse cara aqui embaixo nunca vai deixar de ser o diâmetro do cilindro, da base. E esse cara na vertical nunca vai deixar de ser a altura do cilindro. Só que nos cilindros equiláteros, já que tem que ter um quadrado, os 4 lados iguais, as medidas desses 2 caras têm que ser exatamente a mesma. Então, o diâmetro da base tem que ser igual à altura. E isso só acontece se o seu cilindro for especial, que é um cilindro equilátero. Beleza? Então, aqui estão todos os elementos que nós vamos usar nos cilindros. Suas áreas, base é um círculo, a lateral ela se transforma em um retângulo e a área total é a soma de todas as partes que existirem. Ok. Volume é igual ao volume de um prisma, área da base vezes altura, com a diferença boa para o nosso lado, que a base agora não vai mudar mais. Πr ao quadrado vezes a altura h. E que os corpos redondos, a partir de agora, todas as figuras a gente vai ver, a gente pode cortar na vertical, que é a chamada seção meridiana, ok? E no caso específico do cilindro, a seção meridiana sempre é retângulo. Mas se esse retângulo tiver lados iguais, ele é chamado de cilindro equilátero. E a altura é igual ao diâmetro da base. Beleza? Meus queridos, pergunto, salvo isso aqui e envio para vocês lá no grupo? Envie. Ok, então salvarei e envio assim que a aula terminar. Beleza? Show de bola. Que horas são? Deixa eu ver se eu tenho tempo para um exemplo. 46, não tenho. Bom, ficamos por aqui. Amanhã, então, nesse capítulo 11, nós começaremos os primeiros exercícios, que são exercícios apenas de áreas, para a gente começar. Área. Aí, depois que a gente esgotar a área, vamos para volumes de cilindros. Beleza? É um capítulo que nós vamos ficar aí umas 2 semanas nele, umas 4 aulas, porque merece bastante nossa atenção, que é uma das figuras que mais aparece dentro das nossas provinhas de Enem ou vestibulares quaisquer. Beleza? Meus queridos, obrigado. Bom dia para vocês. Envio para vocês já essas anotações e a gente se vê amanhã. Valeu, galera. Fique com Deus. Falou, Até mais. Falou. Valeu, Murilão. Falou. Valeu.